Saudações, meus irmãos, uma alegria uma vez mais estarmos em torno da Palavra de Deus, a qual pode nos gerar vida, nos dar vida sempre, que pode nos sustentar na nossa fé. Convidamos os queridos a acompanharem comigo o que Jesus nos ensina através do seu evangelista Lucas, capítulo 18, do verso 1 até o verso 8, nos diz assim: E Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus e nem respeitava ao homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouviu o que diz o injusto juiz? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Que o Senhor se digne a aplicar a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Meus irmãos, o contexto em que esta parábola sobre o juiz iníquo ou sobre a viúva persistente, eu prefiro colocar a viúva como protagonista desta parábola, porque o Senhor nos chama a atenção para a insistência desta mulher com o seu pedido acerca do juiz iníquo daquela cidade. E o que o Senhor Jesus quer nos ensinar, meus irmãos, com esta parábola? Nós precisamos entender que um ingrediente importantíssimo na vida cristã é a persistência, é a perseverança. A palavra do Senhor diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. O que ele quer dizer com isso? O que o texto do apóstolo nos diz, do que os apóstolos nos dizem nos seus evangelhos acerca da perseverança. A perseverança, meus irmãos, é um ingrediente que não pode faltar na vida do discípulo de Jesus, até porque nós não sabemos quando virá o reino de Deus na sua instância final. Alguns têm dito que o reino de Deus é o agora e o ainda não. Quando os fariseus fazem uma pergunta a Jesus, lá no capítulo anterior, no verso 20, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então essa é uma instância do reino de Deus. O reino de Deus já chegou na pessoa de Jesus Cristo e ele está dentro de nós, confirmado pelo Espírito Santo, que é o selo, que é a garantia de que um dia seremos resgatados, mas o reino de Deus é ainda não, porque não vivemos o reino na sua plenitude, na sua totalidade, aqui nessa esfera de vida. E por isso, irmãos, é necessário perseverança, é necessário termos uma visão do alto para enxergarmos da maneira de Deus. E essa viúva nos dá esse exemplo, irmãos. Veja que no capítulo 17 ele fala da geração dos fariseus, ele fala da geração de Noé, ele nos fala exemplos de fracasso, de negatividade, como a mulher de Ló, quando ele diz no verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. O que temos que lembrar com a mulher de Ló é que ela não perseverou no chamado do Senhor, que ela parou no meio, ela ficou no meio da estrada, virou uma estátua de sal, olhou para trás. E eu pergunto: quantos têm olhado para trás? Quantos têm desejado voltar à vida velha? Como o Senhor diz na sua palavra, a semelhança do cão que volta para o vômito, ou a semelhança do porco lavado que volta para o seu espojadouro.
Nós não devemos ser assim, meus queridos, mas o Senhor nos convida a perseverar, a vencer com Ele, a ter uma fé triunfante, assim como nos mostra que foi a fé da viúva persistente. E é interessante que esta parábola o Senhor encerra fazendo uma pergunta que eu e você precisamos responder na nossa vida. Ele diz: quando, pois, vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? E esse tipo de fé que o Senhor quer encontrar é uma fé genuína, uma fé firme, firmada, uma fé que esteja olhando para Jesus e não para as dificuldades da vida e não para as demoras da vida. Quantas pessoas têm dito: eu só tenho feito esperar. Mas, meu irmão, quem espera em Deus e confia não desespera. Quem espera em Deus e crê que a resposta virá, vai conquistar aquilo pelo qual tem buscado. É por isso que o Senhor diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo o que pede recebe e todo o que busca encontra. Veja, meus irmãos, que esse texto nos fala que havia nesta cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem nenhum. Veja que coisa terrível, uma autoridade que tinha a responsabilidade de fazer justiça aos pobres, aos necessitados, fazer justiça àqueles que precisavam. Veja que o exemplo é de uma viúva. Quando a Bíblia fala de viúva, está falando de pessoas desamparadas, órfãos, estrangeiros e viúvas. Diz a Bíblia que Deus tem um olhar nessas três classes de pessoas. Isso nos faz lembrar de Ruth, quando voltou dos campos de Moabe, fracassada, triste, angustiada, mas encontrou alento nos braços do Senhor, encontrou alento no Deus de Israel. Assim é você, meu querido, assim é você. Se você colocar os seus olhos em Deus, se você confiar em Deus, o Senhor vai responder aos seus lamentos, às suas angústias. É o que a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Veja, meus queridos, que a palavra nos mostra que aquele homem não fazia justiça. É semelhante nos nossos dias. Quantas injustiças nós vivemos e vivenciamos nos nossos dias. Quantas vezes nós vemos pela televisão que a corrupção endêmica no nosso país, ela permeia todos os meios governamentais, todos os meios de autoridades e, inclusive, infelizmente, a classe jurisdicional. A gente vê aí favores sendo feitos para os amigos do meu pai. É como alguém diz, que os favores da lei para os amigos, os rigores para os inimigos e para os pobres a indiferença. Essa era a história desta mulher, uma mulher pobre, que vivia a indiferença daquele homem, mas Deus não era indiferente para com ela. É isso que eu quero dizer para você e para mim neste dia, que Deus não é indiferente à nossa causa, como o Senhor diz aqui no verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que lhes faça esperar. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por esse tempo de espera, irmãos. É para que Ele sonde o nosso coração, para que Ele veja o que está dentro do nosso coração. A semelhança de Israel, quando é chamado do Egito, o Senhor diz na sua palavra: eu te chamei do Egito, te coloquei neste deserto para te provar, para te humilhar, para ver o que havia no teu coração, mas para por fim te fazer bem. É isso que a palavra de Deus nos mostra, que Deus quer o nosso bem, que o Senhor, Ele tem compromisso com aqueles a quem Ele escolhe, os seus eleitos, os seus escolhidos. Meu querido, não importe se na sua vida, na sua experiência, você se depare com injustiças. Aqui na figura do juiz iníquo,
Tenha confiança em Deus, tenha esperança em Deus. Mesmo que você experimente homens que não temam a Deus, mesmo que você experimente na sua vivência pessoas que não respeitem umas às outras, não temam homem nenhum, nós precisamos aprender que há um Deus que vela pela nossa vida. Diferente desse juiz da terra, o juiz da nossa vida, o supremo juiz, sabe, ele tem um coração diferente. Deus tem um coração diferente. Deus tem um coração aberto, um coração disposto a receber, um coração disposto a agraciar, um coração disposto a agraciar. É isso que Isaías, lá no seu capítulo 64, versículo 4, veja o que diz a palavra em Isaías 64:4, diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe a favor daqueles que nele esperam. Meu irmão, você tem esperado? Você tem esperado com confiança, com fé? Você tem esperado do verbo esperançar, confiar, depender, saber que no tempo certo Deus se levantará? Mas um ingrediente que Deus quer ver na minha vida e na tua vida: perseverança. A palavra do Senhor diz que havia naquela cidade também uma viúva que ia ter com aquele juiz, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta. Eu chamo a atenção a essa expressão molestar. Esse verbo, no original grego, é um verbo que foi retirado das lutas greco-romanas, e que seria uma expressão como de socar. Sabe, dia após dia, aquela viúva estava lutando, socando, lutando por aquilo que ela considerava que era justo. Você tem lutado pelas coisas que a palavra de Deus considera como justas? Será que essas coisas têm sido alvo das nossas orações? Justiça ao órfão, ao necessitado, justiça àqueles que estão jogados no meio das ruas, ou muitas vezes aquilo que está faltando na nossa vida. Será que nós temos lutado na oração para que isso seja uma realidade? Veja que a persistência, a perseverança daquela viúva mudou a história da sua vida. E meu querido, se você perseverar, você também terá a sua vida mudada, a sua história mudada. Como aquela mulher, ela não desistiu, sabe, ela não se demoveu de buscar o que era certo. Nós também, meus amados, não devemos desistir de buscar aquilo que aos olhos de Deus é certo. Nós não devemos desistir, porque Deus não se atrasa, irmãos. Deus sempre vem no tempo certo, Ele sempre abre a porta no tempo certo. É no tempo necessário, no tempo oportuno, que Deus vai abrir a porta para você, meu irmão. É no tempo dele, como diz o Senhor: Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Você é um escolhido de Deus. Tenha certeza, se o Espírito Santo está dentro de você, se você um dia confessou publicamente que Jesus Cristo é teu Senhor, se você tem propagado a sua fé, tem testificado da sua fé, não importa onde você esteja, o Espírito da promessa está com você. E o Senhor, no tempo certo, Ele vai suprir cada uma de nossas necessidades. Ele vai abrir a porta. Meus irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo nos desafia a orar sem cessar. Sabe, a oração é uma necessidade, não é opcional. Sabe, a oração não é uma opção, é uma responsabilidade que todo crente tem. Nós precisamos nos reconhecer dependentes de Deus, precisamos reconhecer que somos frágeis e necessitamos da presença de Deus na nossa vida. E tudo isso, irmãos, é expressado
quando nós temos uma vida de oração. Oração muito mais do que um veículo de se buscar coisas de Deus. É um meio pelo qual nós nos relacionamos com Ele, nós abrimos o coração para Ele. Ele, com a sua onisciência, com a sua onipotência, já conhece todas as coisas na nossa vida, mas Ele quer que nós abramos o coração, e a oração, irmãos, faz um bem para nós. Mais do que para Deus, a oração faz um bem para nós, quando nós abrimos o coração, nos derramamos na presença do Senhor, e nós temos a certeza que, diferente desse juiz da terra, o juiz do céu é fiel. Então, a demora de Deus é sempre para o nosso bem, mesmo que nós não saibamos as razões da sua demora. Nós devemos entender, meus amados, que no calendário de Deus, sabe, ele não erra o tempo, o calendário de Deus sempre é certo. O apóstolo Pedro diz que 1000 anos para Deus é como um dia. A palavra do Senhor diz que Noé esperou 100 anos, desde o momento que Deus havia lhe falado, e ele construiu aquele barco, e Deus o atendeu, porque Deus é fiel. Irmãos, nós devemos entender que no calendário de Deus ele não se atrasa. Deus, ele sempre está disposto a nos socorrer e ir em busca das nossas necessidades. Quero convidar você a abrir Gálatas 4:4. Olha o que diz a palavra nesse texto de Gálatas capítulo 4, verso 4. Ele diz assim: mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, versículo 5, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Plenitude do tempo, tempo perfeito. Deus sempre age no tempo perfeito. E se você, meu querido, minha querida, pode dizer aí no seu íntimo que está cansado de esperar. Alguns têm dito que na sua experiência de vida é só esperar, esperar, esperar. Essa tem sido a rotina de muitas pessoas. E quantas pessoas têm sido derrotadas porque ao invés de olhar para cima, olhar para o juiz de toda a terra, o juiz soberano e governador de todos os povos, olha para as circunstâncias terreais, olha para a justiça da terra e se frustra na sua caminhada. Meu querido, minha querida, Deus quer que você volte o olhar agora mais para o alto. Deus quer que você tenha uma visão de águia, como nos fala lá em Lucas, capítulo 18, 17, verso 37, Jesus falando acerca do seu retorno, da sua volta. Alguém perguntou, ele disse: 2 estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. Por que um será tomado, o outro deixado? Um, no processo da vida, se esqueceu dos valores de Deus, dos valores do reino, e começou a ter uma vivência apenas horizontal, deixou de exercitar a sua fé, deixou de buscar a presença de Deus, por isso será deixado, o outro tomado na volta do Senhor. Verso 37 ele diz: então lhe perguntaram: Senhor, onde? Que pergunta é essa, Senhor? Onde nós vamos enxergar a tua volta, o teu retorno, o reino do Senhor na sua totalidade, na sua pujança? E o Senhor disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. E como outro dia estava falando, que do reino animal, quando qualquer coisa acontece, quem primeiro enxerga são as aves, são as águias, são os abutres. Qualquer coisa que acontece sobre a terra, podemos dizer assim, sobre a savana,
quem primeiro enxerga são as aves. E por quê? Porque elas enxergam de cima, elas veem de cima. E isso é uma lição para nós, para a gente não esmurecer, para a gente não parar no meio da nossa caminhada. Isso é uma lição para nós, perseverar olhando para cima, porque é de cima que vem o nosso Senhor. Então que você persevere como esta viúva, persevere em oração, persevere na sua fé, persevere buscando as coisas que são de Deus, as coisas justas, porque o Senhor, no seu tempo, vai abrir a porta para você. Que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus.